O que é a mudança? Se você olhar no dicionário, você irá encontrar uma variedade de definições para esse substantivo. Mas em especial nesse vídeo, nós iremos focar na definição 5, que é a modificação do estado de algo. Se você olhou ao seu redor em algum momento, você deve ter percebido que tudo alguma hora muda. Uma xícara de café quente esfria, a posição de um carro muda conforme o tempo passa e até mesmo você muda. E uma pergunta importante que pode ser feita é: como nós podemos descrever a mudança no nosso mundo? Bem, na matemática nós usamos funções. Para a xícara de café, nós podemos usar um decaimento exponencial para mostrar como ela esfria. Para um carro, nós podemos usar uma equação horária que relaciona a sua distância com o tempo. E para você, nós podemos relacionar a quantidade de células do seu corpo à sua idade. Para entender um pouco melhor o conceito de mudança, nós podemos olhar para um caso especial que quase todo mundo irá reconhecer, que é a mudança da posição de um objeto ao longo do tempo. Isso pode até parecer intimidador, mas a mudança de posição ao longo do tempo é só a velocidade, que é um conceito que eu acredito que todos estão familiarizados. Tanto que na física, nós podemos descrever esse movimento de um objeto com uma velocidade constante com apenas a equação de uma reta. Note que, quanto maior a velocidade, mais íngreme será a inclinação dessa reta. Essa equação horária bem aqui é importante pelo seguinte motivo: a velocidade é constante, ou seja, a mudança não muda. Como assim, Pedro? Bem, nós podemos grafar a posição e a velocidade em função do tempo. E você vai ver que a velocidade é uma função constante. Ela realmente não muda quando o tempo muda. Mas isso não é verdade para todo objeto. Nós podemos incluir a aceleração nessa equação. E assim nós veremos que a velocidade varia. Ou seja, a mudança da posição muda. E a mudança da velocidade é, por definição, a aceleração. Tanto que, de novo, nós podemos grafar esses três em função do tempo. A posição vai virar um polinômio de segundo grau, a velocidade a equação de uma reta e a aceleração uma constante. A mudança da mudança não muda. E com isso nós podemos ver que o conceito de mudança seria uma coisa muito legal e muito útil de poder ser descrita na matemática. Nós poderíamos simplesmente aplicar um operador mudança e conseguir a mudança exata da função f de x num ponto x qualquer. E um operador mudança também seria muito útil na física, pois nós vimos que a mudança do espaço é a velocidade e a mudança da velocidade é a aceleração. E até mesmo na própria termodinâmica, no qual a mudança da temperatura do objeto é proporcional à diferença da temperatura desse objeto e à temperatura ambiente. Para facilitar a compreensão do nosso problema de como descrever a mudança de uma função, nós podemos olhar para uma função mudança no espaço, onde a mudança vai ser a velocidade da partícula. A partícula começa na posição inicial 0 e aos poucos vai se afastando até atingir uma distância máxima em 30 segundos. Ela se aproxima de novo da origem por volta dos 90 segundos antes de ir embora para o infinito. Bem, a pergunta é: se nós temos todas as posições em todos os instantes, nós podemos achar a velocidade em qualquer instante t? Bem, nós temos uma equação para isso. A velocidade média vai ser a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Nós podemos pegar um instante t1 e t2 e o espaço nesses instantes, ou seja, o tempo t1 e t0 com a função s de t1 e s de t0. A questão que eu quero que você perceba é que isso não é a velocidade em um instante, pois nós estamos pegando dois instantes, dois tempos, para poder calcular essa variação de posição. Bem, como nós estamos basicamente encontrando a velocidade média entre dois pontos, nós, essencialmente de um ponto de vista gráfico, nós estamos marcando dois pontos na nossa função, um em t0 e outro em t1, e traçando uma reta entre eles. E a inclinação dessa reta vai ser a velocidade média entre esses dois pontos.
Assim como na equação horária de velocidade constante, a inclinação da função era justamente um representador da nossa velocidade. Só que aqui a velocidade não é constante, então o que nós podemos fazer? Se você olhar para esse gráfico bem aqui, você vai poder ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos apenas marcando um ponto t0 qualquer e outro ponto t1. E, entre esses dois pontos, nós vamos traçar uma reta. E a inclinação dessa reta vai ser a velocidade média entre esses dois pontos no espaço. Já que, como nós vimos anteriormente, quanto mais íngreme, mais rápido a partícula está indo. Enquanto menos íngreme, mais devagar ela está se movendo. Antes de prosseguir com a álgebra, eu vou fazer uma pequena substituição. Ao invés de usar T1 e T0, eu vou substituir T1 por T0 mais ΔT. Assim, nós podemos dizer que a velocidade vai ser a posição no instante t mais uma pequena variação de tempo, menos a posição no instante t dividido por essa pequena variação de tempo. Bem, com isso em mãos, nós podemos tentar achar a velocidade da equação horária que inclui a aceleração. E se esse operador realmente funcionar, nós devemos conseguir a equação que nós tanto amamos e conhecemos da física. Bem, ao substituir a função horária, nós podemos ver que os espaços iniciais se cancelam. Nós podemos aplicar a distributiva e resolver aquele binômio que inclui o ΔT, e nós vamos ver que a velocidade inicial vezes t também se cancelam, e at ao quadrado dividido por 2 também se cancela no final. Nós vemos que nós podemos colocar o termo ΔT em evidência e cancelá-lo. Assim, nós vemos que a velocidade no tempo t tem que ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, mais a aceleração vezes aquela pequena variação dividido por 2. E parece que nós quase acertamos. A única diferença entre a equação que nós deduzimos e a equação que você aprendeu em física é justamente esse termo a ΔT dividido por 2. Mas, para resolver esse problema, nós podemos dizer que a variação no tempo é igual a zero e nós achamos a velocidade instantânea, não é? Bem, não necessariamente. Se nós dissermos que ΔT é igual a zero, nós conseguimos uma indeterminação de zero dividido por zero na nossa equação original. E isso não é bom. Mas, ainda assim, ΔT tem que ser diferente de zero, para nós não quebrarmos a matemática, e ele tem que ser próximo de zero, pois quanto menor a variação, parece que mais perto nós chegamos da velocidade instantânea. Bem, nós podemos substituir, sei lá, ΔT por 1 milésimo, 1 milionésimo, 1 bilionésimo. Nós podemos dizer que ΔT tende a zero. Nós podemos usar um limite para expressar perfeitamente o que nossa equação tem a dizer. Ao incluir esse limite, as equações se igualam, pois o termo ΔT fica tão pequeno que se torna irrelevante e o termo a ΔT ao quadrado, ΔT dividido por 2, desaparece. E de novo, nós podemos olhar para a representação gráfica de nosso problema para tentar entender o que está acontecendo. Nós utilizamos uma reta secante, uma reta que cruza a nossa função em dois pontos para poder obter a velocidade média. Mas, se nós tivermos uma reta tangente, uma reta que tangencia a nossa função, que encosta nela em exatamente um ponto, nós teríamos a nossa velocidade naquele momento específico. Bem, conforme a distância entre os dois pontos se aproxima cada vez mais de zero, nós chegamos cada vez mais e mais perto da reta tangente, ao ponto de que, se nós limitarmos esse processo para a distância ficar infinitamente pequena com a ajuda de um limite, nós conseguimos a reta tangente, que seria a representação da velocidade no ponto t. E o que nós acabamos de deduzir pode ser utilizado como um operador mudança, já que nós estamos pegando
a variação de dois pontos em uma função, que pode ser qualquer função, não necessariamente um espaço e velocidade. E nós pegamos essa variação e diminuímos ela ao ponto de que ela se torne irrelevante para encontrar a reta tangente. E essa inclinação dessa reta tangente vai representar perfeitamente a mudança naquele ponto x qualquer. Mas se você quiser ser um pouco mais formal, você pode chamar isso de derivada e definir formalmente a mudança de uma função na matemática. E se você lembra que eu comentei no vídeo anterior, a derivada é justamente a solução para o problema da reta tangente. E, bem, você viu, isso parece meio óbvio, já que para achar a derivada nós tínhamos que pensar em termos de inclinações de retas, e nós transformamos uma reta secante em uma reta tangente com a utilização de um limite. A questão é que nós podemos usar esse operador em uma função qualquer, como, por exemplo, a função x², que forma uma parábola. Se nós aplicarmos a derivada, nós podemos usar a definição para expandir o quadrado, cancelar o x², pôr o h em evidência, cancelá-lo, e como o h vai para zero, ele some. Nós conseguimos que a derivada da função x² é a função 2x. Mas o que isso significa? Você tem que entender que, por definição, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à função f de x no ponto x, f de x. Por exemplo, nós acabamos de tirar a derivada da função x², então vamos usar isso de exemplo. Se x for igual a 0,5, a função f de x vai ser igual a 0,25, e a derivada dessa função vai ser igual a 1. Se você lembra da equação da reta, você pode ver que nós temos um ponto e um coeficiente angular. Nós podemos achar a reta que tangencia a nossa função. Nós podemos substituir os valores e encontrar o valor do coeficiente linear b. E assim nós encontramos que a reta que tangencia a função f de x é igual a x² no ponto x igual a 0,5 tem que ser igual a x menos 0,25. Tanto que nós podemos abrir a nossa calculadora gráfica e ver que a reta que nós achamos a partir da derivada vai tangenciar a nossa função x² exatamente no ponto x igual a 0,5, y igual a 0,25. Bem, com esse tipo de informação em mente, sabendo que a derivada representa a mudança de qualquer função e também representa a reta tangente em qualquer ponto de qualquer função, faz sentido nós querermos generalizar a sua ideia para qualquer função e facilitar nossas contas no futuro. Um exemplo de derivada que seria bom tirar seria da função x elevado a n, pois ela é a base de todo e qualquer polinômio, não é? Para tirar essa derivada, nós vamos ter que lidar com esse binômiozinho aqui, que eu já vou dar uma dica, que tem uma relação muito íntima com o triângulo de Pascal. Bem, como você pode ver, nós podemos substituir esse binômio por x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h. A gente coloca mais termos no meio e por aí vai. Você vai ver que o termo x elevado a n vai cancelar com menos x elevado a n, e nós podemos colocar o h em evidência. Assim, nós acabamos com n vezes x elevado a n menos 1 e um monte de outros termos acompanhados pelo h, que está tendendo a zero por causa do nosso limite. E qualquer número multiplicado por quase zero vai ser um quase zero. E no limite, esses termos vão desaparecer. Então, a derivada de x elevado a n vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1, com o caso do x², se não for o caso quando n é igual a 2. Outra função que seria boa de escrever seria a função exponencial. Nós podemos pegar esse limite, usar a propriedade de multiplicação em somas exponenciais, colocar
n elevado a x em evidência, e ao testar esse limite, você vai ver que vai ser n elevado a x vezes o logaritmo natural de n, que é só o logaritmo na base e. Tem um vídeo inteiro no canal falando sobre isso, e caso você esteja curioso sobre o número e, que é importantíssimo para o cálculo, eu recomendo que você veja. E é claro, outra função que eu incluo no grupo de funções importantes e especiais seriam as funções trigonométricas, como por exemplo a função seno de x. Nós podemos aplicar a fórmula de soma de ângulos para poder distribuir esse seno de x mais h. Nós podemos colocar essa fração como se fossem duas frações, e em cada caso nós podemos colocar o cosseno em evidência e o seno em evidência. Já que esse cosseno e esse seno não tem o h que está indo para zero, nós podemos colocar para fora do limite sem nenhum problema. E se você testar com números cada vez menores, aproximando tanto pela direita e pela esquerda de zero, você vai ver que seno de h dividido por h vai se aproximar de 1, quando o h vai tender a zero, e o cosseno de h menos 1 dividido por h vai se aproximar de zero. Assim, você pode deduzir que a derivada da função seno de x tem que ser cosseno de x. E você pode usar um método similar para achar a derivada de cosseno, que é menos seno. E com a derivada de várias funções fundamentais em mãos, faz sentido nós queremos ver como a derivada funciona quando nós misturamos funções diferentes. Por exemplo, o que acontece se nós somarmos duas funções e tirarmos sua derivada? Bem, primeiramente eu vou usar uma notação um pouco mais simples para facilitar minha vida, tá bem? F' é a mesma coisa que a derivada de f em função de x. Bem, a derivada da soma de duas funções pode ser expressa como esse limite tendendo a zero. Se você reorganizar essa fração e dividir os termos que tem a função f e a função g, você vai ver que você consegue a definição da derivada de f e a derivada de g. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Ok, e se eu multiplicar uma constante por uma função? De novo, nós vamos pela definição. Nós podemos simplesmente colocar a constante em evidência, e como a constante não tem nada a ver com o termo h indo para zero, nós colocamos para fora. Ou seja, a derivada de uma função vezes uma constante é só essa constante vezes a derivada da função. E, quem sabe, talvez, o produto de duas funções. Essa prova é um pouquinho mais complicada. Bem, você pode ver que eu somei f de x mais hg de x e subtraí f de x mais hg de x. Por quê? Eu estou essencialmente somando zero a nossa fração. Ou seja, nada vai mudar, porque se eu somar qualquer coisa a zero, dá a mesma coisa. Bem, com esse novo termo, eu vou colocar f de x mais h em evidência e g de x em evidência. Eu vou separar as frações e colocar f de x mais h em outro limite e g de x em evidência também para fora da fração. Bem, como esse h vai para zero, ele não vai interferir em nada na nossa função f de x. E você vai ver que nós temos f de x vezes a derivada de g de x e g de x vezes a derivada de f de x. E assim, nós agora sabemos como tirar a derivada do produto de qualquer duas funções. E com isso nós deduzimos todas as principais regras da derivação. Ou melhor, quase todas. Tem uma que está faltando, que é a regra da cadeia. Mas a sua prova é muito complicada e eu acredito que foge o escopo desse vídeo. Então, se você quiser acreditar em mim, acredite que ela é verdade, ou você pode pesquisar ou tentar deduzi-la sozinho. É um ótimo exercício. Bem, e agora que nós sabemos como tirar a derivada de qualquer função e como a derivada interage com os operadores soma, subtração, multiplicação e como tirar a derivada de uma função dentro de outra função, nós podemos tentar tirar uma derivada que é de uma função bem complicadinha, com a função seno de x ao quadrado menos x ao cubo mais cosseno de x vezes e elevado a menos x. Bem,
nós podemos tentar aplicar a derivada individualmente em cada termo que soma e subtrai. Nos que subtraem, nós podemos fazer a regra da soma, já que uma função negativa é só uma função vezes a constante menos 1. E nós podemos aplicar em cada função uma regra diferente. Nós podemos aplicar a regra da cadeia na função seno de x ao quadrado, e nós podemos aplicar a regra do polinômio que nós deduzimos, e a regra do produto na função cosseno de x vezes e elevado a menos x. E aplicando cada uma dessas regrinhas, nós conseguimos a seguinte função. O que é bem trivial, já que nós estamos basicamente seguindo uma receita de bolo. E se você quiser deixar um pouco mais organizado, você pode colocar o e elevado a menos x em evidência. E por fim, eu gostaria de terminar esse vídeo com uma pergunta. Será que existe algum inverso para a função derivada? Bem, nós sabemos que nós temos uma função espaço em função do tempo. Você pode achar a função velocidade. Mas, se você tiver a função velocidade, você pode achar a função espaço? Bem, olhe para a seguinte função como exemplo, que tem uma aceleração constante. Você pode ver que em um tempo t qualquer, você vai ter uma velocidade de a vezes t, já que sua velocidade começa em zero. A área embaixo dessa função vai ser um triângulo, ou seja, at vezes t dividido por 2, ou at ao quadrado dividido por 2. E você pode perceber que, se o espaço inicial for igual a zero e a velocidade inicial for igual a zero, a função espaço também vai ser at ao quadrado dividido por 2. Será que isso é coincidência ou não? Bem, nós vamos descobrir na última parte dessa série de cálculo, que nós vamos falar da integral. Vejo vocês no próximo vídeo, se inscrevam se gostaram e até mais!